A paz de Deus, meus irmãos, e a paz dele, de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Tudo bem com os irmãos? Sou vosso irmão em Cristo, o irmão Lorival, que faço parte também do trabalho da comunidade. Estou ali como os irmãos como Maciel, trabalhando ali no trabalho de evangelização também, né? E resgate, apacentamento. Eu estou aqui nesse momento, irmão, no bate-papo cristão. Estou aqui pelo canal do YouTube e também pelo Rádio Comunidade Cristã no Brasil. Peço que se inscreva nesse canal, que nos ajude e compartilhe. Irmão, os irmãos que estão no trabalho das igrejas congregacionais, tradicionais, né? Tem um comportamento e tem algumas crenças, alguns dogmas que seguem desde o princípio, quando foi anunciado o Evangelho. Eu recebi aqui uma declaração de um irmão. Eu queria analisar essa parte. Ele diz assim: olha, desde os meus 12 anos começou a congregar. Fui ensinado que a minha salvação estava ligada diretamente às minhas obras, acreditando que se eu fosse menino bonzinho, seguisse as regras da igreja, não usasse bermuda, não deixasse a barba, não usasse regata, cortasse o meu cabelo no modelo tradicional, né? Fosse na reunião de jovens, recitasse e orasse, testemunhasse, chamasse hino, não bebesse bebida alcoólica e de vez em quando levasse uma cesta básica para o necessitado, eu estaria com certeza salvo. Oxe. Mas aos 25 anos de batizado, lendo as Sagradas Escrituras, encontrei a verdade, que sempre vamos ver aqui, irmão, vou perder um pouquinho. Me foi escondida por 25 anos. Nunca foi pregado isso na igreja, nem sequer explicado. A Irmandade, porque pela graça sois salvo, por meio da fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, irmão, até um desabafo, né, que o irmão recebeu um evangelho com aparências, né, com modos, comportamentos. É estranho, irmão, porque todo evangelho, irmão, ele se anuncia a Cristo, né? Se fala, irmão, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que mandou seu Filho unigênito para que o mundo fosse salvo. É assim que é anunciado, irmão. É assim que é falado, que é a salvação. A salvação vem através de Cristo. Que Cristo, ele padeceu, morreu e ressuscitou para nos dar vida, não é assim? E eu estranho esse tipo de declaração, meu irmão, de ensino, não concordando. Sim, que alguns ministérios zelam pelos bons modos, né? Um pouco do uso e costume. Alguns ministérios tendem a um comportamento, de uma vestimenta cristã. Tem ministério que é mais livre, né, irmão? As pessoas vão com roupas normal, sem ser uma roupa social tradicional, vão com roupas esportivas, né? Tem ministério que o pessoal vai de bombeta, o pessoal vai naturalmente, você usa barba, vai de barba. Tem ministério que é mais liberal, vamos dizer assim. E alguns ministérios são mais tradicionais, são mais rígidos, né? As mulheres com as roupas um pouco mais de uma forma assim tradicional, social, vestidos longos, cabelo não cortado.
Tem alguns ministérios, vou citar que é assim, era assim, se está mudando é outra história, mas é a base cristã. As mulheres sem muita vaidade, sem muito adorno, sem muita, né? Um pouco mais simples, os homens com roupas mais tradicionais, mas isso aí são um pouco de uso e costume. Mas quando você, irmão, eu vejo assim, se você vai convidado para um exemplo, isso é uma questão de festa secular, formatura, tem um traje a seguir. E algumas denominações adotaram um traje a seguir naquela sua denominação. Tem uma formalidade, é humana, pô, tudo bem que seja humana, mas é uma formalidade que o povo concordou e vem uma tradição e vem se usando esse comportamento, paletó, gravata, tudo. Já outro ministério, o caso do neopentecostal, são mais liberais nessa parte, né? Porque na verdade, irmão, o que importa no evangelho é a transformação interior da pessoa, né? Eu não posso dizer que uma pessoa, porque foi numa reunião cristã, numa roupa que não foi social, ela não vai ser salva. A salvação, como está dizendo, vem mediante a misericórdia, né? O favor merecido de Jesus que fez por nós na cruz. Sim, esse é o ensino da Bíblia, da palavra de Deus. Nunca esses adornos, essas coisas, vai dizer que você é mais santo ou menos santo. Não é verdade? O caráter da pessoa cristã é formado pela conversão também do Evangelho, na conversão da pessoa do Senhor Jesus. Não é verdade? Isso aí faz parte. O Espírito Santo trabalha no coração da pessoa e a pessoa se sente na obrigação de ter um padrão um pouco diferenciado, não é verdade? Porque, irmão, em alguns ministérios ele se sente mal. O irmão vai lá dou um exemplo, no mundo é normal, hoje os jovens já aquelas bermudão, né? Uns bermudão, alguns se sentem bem, não é verdade? Na cultura que tivemos quando era garoto, né? Eu passei uma época, irmão, que a gente tinha tinha a calça curta, vamos dizer assim, né? Não usava calça comprida, né? E quando chegou uma certa idade, ele sonhava ter uma calça comprida. Agora eu sou um homem, vou usar uma calça comprida. Então, era um padrão da época, né? Hoje, já o homem já não tem mais aquele interesse como nós era criança, usar uma calça comprida, eles querem usar um shortão. Mas, nossa reunião cristã não fica bem, né? Estou até imaginando aqui um ministro da palavra, um cooperador, um ancião de uma igreja tradicional, aí com aquele bermudão, né? Um shortão colorido, alguns põem uns desenhos, fruta, caveira, abacaxi. Não vai ficar bem, não é verdade, irmão? Então, o ambiente não permite esse tipo de vestuário, né? Vamos dizer assim, né? Isso também não está desqualificando a pessoa que usa o seu caráter e a sua moral. Não é isso que se trata. Eu estou falando que o ambiente não comporta que use aquilo lá. Então o irmão estava falando que ele foi ensinado a ter uma vida, né? Interessante, irmão. E ele achou que nunca ensinaram para ele que a salvação é mediante a fé, mediante a pessoa do seu Jesus, mas nada que nós podemos fazer, que foi ensinado para ser bonzinho, ser um jovem, fazer isso, fazer aquilo, e ajudar o próximo, uma cesta básica, né? Como alguém comprasse o reino do céu com cesta básica, irmão. Não, irmão. Quando nós fazemos a caridade para o nosso próximo, o nosso semelhante, o nosso irmão, nós fazemos porque temos o caráter cristão. Ninguém ajuda o seu próximo para ser salvo. Uma igreja que eu já vi muitas vezes também da cesta básica, ajudar, é universal. Tem um lado social dele muito bom, bonito. Estou aqui falando, o ministério, não estou criticando. Igrejas católicas, né? Essas católicas onde tem os padres, cansam de ajudar o seu semelhante com cesta básica. Isso também não vai alcançar a salvação pela cesta básica. Isso é a conduta moral deles, a conduta espiritual deles, que deve ajudar o seu semelhante. E eles não ajudam lá o irmãozinho católico da igreja, não. Ele ajuda qualquer pessoa que está necessitado, porque é isso que o Senhor Jesus falou assim. Que o seu próximo é aquele que está caído. Naquela história do bom samaritano,
Então, os ministérios, ou uma pessoa que não é cristã, ou uma pessoa que, vamos dizer, tem pessoas que são espíritas, pessoas que são espíritas, da religião espírita, eles ajudam muito o seu semelhante, o próximo. Isso também não quer dizer que vai ter salvação. Realmente não há nada que nós possamos fazer para merecê-la. É um favor imerecido. Ainda que Paulo fala nas cartas, nos 3 aos Coríntios, ainda que eu pegasse a minha fortuna, desse aos pobres, ainda que eu fizesse isso, ainda que eu fizesse aquilo, meu corpo é sacrifício vivo, tivesse caridade, nada se adiantaria, porque é isso, que é aquilo. Porque veja bem, nós temos que ter Cristo em nossa vida. E como é que nós conseguimos Cristo? Através de ouvir o Evangelho, através de ouvir a palavra de Deus, né? Aí o Espírito de Deus começa a transformar nós, e nós vamos ser uma nova pessoa em Cristo, né? É a transformação do Evangelho, né? Se hoje você é uma pessoa boa, porque o Evangelho te transformou, né? Não é porque você vai fazer coisas boas para ser, não é verdade? Porque o Evangelho transforma. Alguns entendem e interpretam de cada maneira, porque Tiago fala assim, tem fé, né? Pois é bom, mostra as tuas obras. Eu já interpreto diferente, né? Se você tem fé, automaticamente tem que ter boas obras. Tem que ter a caridade ao próximo. Como é que pode alguém dizer que tem o caráter de Cristo, a mente de Cristo, e não vai ter obras cristãs, obras de amor, obras de misericórdia, obras de ajudar o seu próximo, né? Então cada um interpreta as Escrituras de uma forma um pouco mais aprofundada, outras diferentes, mas realmente salvação não se conquista com cesta básica ou boas obras, ou porque está usando um vestuário social ou um vestuário esportivo. Isso não vai fazer você merecer a salvação. Isso aí são comportamentos cristãos de certas denominações que se coloca. Então, quando você pertence a um ministério e o ambiente é daquela maneira, por que eu vou questionar? Por que eu vou criar divisões? Eu vou inventar modas? Haverá uma dissensão, haverá problemas, não é verdade, irmão? Você vê que o apóstolo Paulo falou que tinha irmãos lá que se escandalizava que o outro comia carne, porque alguns não comiam carne vermelha, outros tinham que entender que é legumes. Então havia uns problemas culturais, né, porque a gente vê biblicamente. E ele falou, se o meu irmão se escandalizava, nunca comerei carne, né, assim. Ou se o meu irmão me vê eu no ídolo lá, no local, e me vê lá, e o meu irmão pode ter a mente contaminada e tal. Então, né, nesse sentido, então, há certas coisas que nós não fazemos justamente para não prejudicar o nosso próximo. Tem irmãos que gostam de beber socialmente. Aí. Tem irmão que gosta de beber uma cervejinha? Tem. Eu já não gosto. Né? Eu também não posso condená-lo, que porque ele bebeu a sua cerveja, ele perdeu a salvação, né? Eu não acho aconselhável, porque um copo leva outro copo, 2 copos, daqui a pouco está na garrafa. Não é verdade, irmão? Então, eu estou falando normalmente como uma pessoa normal e uma pessoa cristã. Então, isso acontece na vida de muitas pessoas. Tem ministério que é tolerante, né? Tolerante a esse tipo de situação. Não é verdade, meu irmão? Então você, meu irmão, minha irmã que está me ouvindo, né? Você que está tendo a oportunidade de me ouvir. Então eu estava vendo essa carta aqui, uma carta do irmão, que ele estava reclamando, né? E ele ensinava, eu aprendeu dessa maneira, e ele estava questionando, né? Que ele tinha conhecido o verdadeiro evangelho. Porque ele seguia alguns dogmas, algumas tradições, e essas tradições eram um falso evangelho. Apóstolo Paulo, tempo para apóstolo Paulo, havia problemas. Pessoas ouviam falar de Cristo, o Salvador, criam em Cristo, começaram a seguir a Cristo, depois eles passavam a voltar aos costumes judaicos, às religiões que eles seguiam, e voltavam a outro evangelho. Porque o evangelho de nós cremos na pessoa do Senhor Jesus, crer no sacrifício, né, de Jesus na cruz do Calvário, crer na sua ressurreição e crer na sua volta, né? E claro, ter
o amor, tem a misericórdia que o Evangelho nos proporciona, que nos transforma. E essas bases do verdadeiro Evangelho, eu creio que tem que ter na vida de qualquer reunião cristã, né? Então, algumas pessoas, irmão, diz que crê no verdadeiro Evangelho porque falam o nome de Jesus no aramaico. Porque o nome de Jesus, o nome próprio nos traduz, e ele fala o verdadeiro Evangelho porque fala em Yeshua Mahashia, porque descobrir que o nome de Deus é Yahusha. E cada um fica criando, irmão, um tipo de coisa. Olha, não, que o nome de Jesus é inventado, que nunca existiu, que foi uma invenção. Tudo bem. Mas eu creio no nome de Jesus, mas da pessoa que fez o ato, né? O ato para nos salvar, né? O Messias é o ato dele, é o sacrifício dele, é as palavras dele que eu creio. O nome é uma forma de identificação que foi criado. E cada um, irmão, entende que se é o verdadeiro Evangelho, não, porque a minha igreja é rígida. A minha igreja, a doutrina lá é isso, é aquilo outro. Isso são normas e são comportamentos a seguir, não é verdade? Porque se nós pegamos essas normas que nós temos hoje, né, em qualquer ministério, eu não quero citar um ministério para crucificá-lo, né? Ministério tradicional, como eu falei para você. A igreja primitiva não tinha esse comportamento, eles viviam normalmente. Os judeus que criam no Evangelho, a vestimenta era isso, vestido de homem, vestido de mulher. Eram os detalhes que diferenciavam, porque era a roupa da época, né? A roupa de hoje é diferente, e alguns ministérios usaram o lado tradicional. E alguns reclamam por causa disso. E continuando aqui, irmão, ele reclama de reuniões, né? Aí fala assim, aí ele faz uns questionamentos. O que é o Evangelho? O que é a salvação? Como faço para me salvar? Pergunta mais tola, irmão. Você vai morrer na cruz, né? Salvar alguém, né? Eu não salva nem ele, né? Quem morrer sem o batismo, sem ser batizado, mas creu em Jesus, vai ser salvo? Ele começa a fazer vários tipos de perguntas, né, irmão? É uma pessoa que ficou 25 anos no Evangelho, né? Aí ele pergunta também, ele tem um questionamento: qual doutrina que eu devo seguir? Né? O que é doutrina dos homens? Ele pergunta o que é. Doutrina é ensino, né? Você já nasce sendo ensinado com a doutrina dos homens, que é o seu pai e sua mãe. Faz parte da formação. Depois você vai ter uma outra doutrina do ensino escolar. Aí você tem educação familiar, depois você tem a educação escolar, né? Então, são ensinos. Aí fala, o que é doutrina de sã doutrina? A palavra de sã é sadia, é um ensino sadio. Ele começa a questionar, irmão, qual a diferença entre a salvação e o reino? A palavra salvação está dizendo. Somos salvos, né? Ser salvo é uma coisa, herdar a vida eterna é outra história, né? Tem um passo a seguir, né? Fui salvo por Cristo, vamos dar exemplo, né? Tem umas promessas da salvação. Somos herdeiros. Ser herdeiro vai herdar ainda, vai tomar posse ainda, né? Então tem uns processos a seguir. Todos salvos reinarão? Ele está preocupado em reinar, em governar. Não está preocupado em ter a vida eterna do Cristo. Está preocupado em se ele vai reinar, se ele vai tomar conta de algum lugar lá. Oh, meu Deus do céu. Aí fala assim, salvação é eterna? Irmão, vida eterna, já diz assim, eterna. Alguns questionam para mim, mas irmão, vão lutar pela vida eterna? Não, irmão, não se preocupe. Você que é crente, não se preocupe.
Porque a vida eterna vai ter de todo jeito, né? Uns vão ter a vida eterna com Cristo e estarão com o Senhor até a consumação de todos os tempos, estará eternamente com o Senhor, e outros sofrerão da Bíblia no lugar de sofrimento, eternamente, fica lá. Porque aí você tem que entender, existe a salvação com a vida eterna e a aniquilação. Se você crer na aniquilação, seria o fim da pessoa e não haveria sofrimento, porque diz que aqueles terão um sofrimento, quer dizer, o sofrimento que está falando é a separação de Deus, né? Então é um questionamento que eu preciso entender. Você crê na vida eterna, na salvação com o Senhor, ou você crê no aniquilamento? Porque a Bíblia também fala de uma vida eterna no sofrimento, né, assim por diante. Os irmãos acho que entenderam essa parte aí. É um questionamento de muitas pessoas. Aí ele fala assim: posso examinar a Bíblia? Dá a impressão que alguém está proibindo examinar a Bíblia. Não existe isso. Claro que pode examinar a Bíblia, né? Posso julgar uma palavra pregada atrás de um púlpito? Ué, a Bíblia fala: levante 2, 3 profetas e a igreja julgue. Ué, faz o Oscar de Berea. O pregador está pregando, não está lendo uma palavra, você pega a Bíblia e vai ver se ele está conferindo, se ele está falando de acordo com a Bíblia. Ele tem 20, né? Aí ele fala mais assim: posso julgar uma palavra pregada num púlpito, já falei, né? Depois de batizado, continuo sendo pecador? Uma pergunta, dá a impressão mesmo que as pessoas vão batizar é perfeita, né? Será que você cristão ou essa pessoa não entenderam que ele está na natureza humana? Será que ele não entende que as nossas emoções estão aqui? A Bíblia fala que haverá uma luta do espírito contra a carne com o espírito. Claro que falhamos como pessoas humanas, não somos perfeitos. Somos santificados pela palavra. Ele pergunta se peca, né? Não, depois de crer, depois de batizar, será que eu sou santo, perfeito? Né? Porque as pessoas, quando fala pecado, né? Alguns já entendem uma coisa mais grave, um pecado mais grave, né? Mas pecados, né? Se falarmos que não cometemos pecado, falamos que nós cometemos pecado. Não é verdade? Pecamos, erramos, né? Mas para entender o que tipo de erro que lá, porque aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, não ama o pecado. Uma coisa é a pessoa errar, e outra coisa é a pessoa insistir no pecado, insistir no erro. Então tem várias perguntas, irmão. Aí ele fala assim: depois de batizado, continuo sendo pecador? Acho que bem pecador ainda, viu? Você se batizou e acho que desde o primeiro dia você saiu já quando está pecando, porque não vi ninguém perfeito ainda. Aí ele fala assim: como faço para produzir fruto do Espírito? Depende de mim? Oh, meu Deus do céu. As perguntas que ele faz: como eu faço para produzir fruto do Espírito? Se você foi convertido, se a sua vida foi transformada, e quem veio com a função de convencer você do pecado, da justiça e do juízo de Deus foi o Espírito Santo. Se hoje você é uma pessoa nova, uma pessoa em Cristo, porque o Espírito Santo lhe transformou, é através do Espírito Santo que você vai produzir fruto do Espírito, sim. É Ele que vai nos transformar, é Ele que vai nos modificar, que nós vamos produzir frutos do Espírito. Agora ele quer fazer por capacidade dele, né? Porque assim, como faço para produzir o fruto do Espírito? Dê lugar ao Espírito Santo na sua vida, meu irmão. Você vai produzir bastante, né? Dê lugar ao Senhor, ore bastante, peça ao Senhor que o Espírito Santo possa entrar na tua vida, que possa transformar, possa dar luz, dar entendimento, compreender. Você vai produzir muitos frutos do Espírito, viu? Aí fala: o que é pecado de morte? Todos. Todos os pecados são de morte. Eu nunca vi pecado para a vida. O salário do pecado é a morte. Se você permanecer na prática do pecado, vai ser morte. Ninguém pode viver praticando o pecado achando que ele vai, né? Todos os pecados de morte. Tudo aquilo que desagrada a Deus, nós temos que tirar da nossa vida.
existe uma situação onde que a igreja entende que certos pecados são repugnantes. Porque a pessoa que foi tirada, vamos dizer um exemplo, tem pessoas que nasceram no berço cristão, mas tem pessoas que foi tirado do crime, né? Foi tirado do roubo, da prostituição, pessoas que foi limpada o seu ser e foi transformado numa nova pessoa em Cristo, né? Você acha natural uma pessoa que já foi criminoso, depois volta a ser criminoso, depois para voltar, eu pequei, voltei para o crime. Eu estava na prostituição, irmão, estava na igreja, mas de repente voltei para a prostituição de novo. Então, mas todas as pessoas que têm a vida transformada não vai voltar para esse tipo de prática de pecado, irmão. Não faz parte mais da nossa natureza. Não tenta justificar o erro que você praticou sem um arrependimento. Às vezes tem pessoas que querem comparar infidelidade no casamento, por exemplo, né? Tem um pastor aí que ele falou assim, irmão, não existe divórcio do crente. Ele falou bem claro assim, não tem divórcio do crente. Mas como eu vou fazer? Aí ele falou assim na pregação dele, eu não quero falar, ele vai tem uma pregação, ele falou assim, você não tem o Espírito Santo de Deus? Perdoa. Então fica estranho, né, irmão? Você, tá certo, eu tenho o Espírito Santo de Deus, eu também tenho o Espírito Santo de Deus. Aí o marido pecou, aí ele chegou, mulher, eu pequei, mas você sabe, a carne é fraca, você tem que me perdoar, né? Porque tem o Espírito de Deus. Cara, tá bom, meu marido, tá perdoado. Passa 1 mês, 2 meses, tá perdoado, né? Mas vai lá fazer, porque se ele vai perdoar. Então tem pessoas que acham que viver no Evangelho é viver numa prática do pecado. Não, irmão. Eu estou falando bate-papo, se alguém está achando ruim, eu estou conversando abertamente. Aí fala assim, tá mais escrito aqui, né? Ele falou, acho que qual o pecado que é para a morte? Eu já falei aqui, né? E a 23 ele fala assim, o que é revelação? Como ela funciona? É que tem alguns ministérios, irmãos, que vamos dar um exemplo. Tem ministério que a pessoa vai ser preletora, ele tem uma mensagem da palavra, né? Ele tem um estudo bíblico, uma palavra, ele vai dar um ensino para a igreja, e às vezes não é isso que ele ensina, Deus acaba tomando uma linha lá, falando alguma coisa também, um pouco mais espiritual para alguém da igreja, né? E tem alguns ministérios que não prepara a palavra, né? Ele não prepara a palavra assim para fazer o sermão, uma pregação. Tem ministério que é assim, no caso que é o do irmão, ou que é o ministério que os irmãos conhecem, e de repente está lá na igreja, ele vem uma alegria no coração dele de falar lá, Salmo 23, Senhor meu pastor, um exemplo. Vai falar, irmão, Deus me revelou uma mensagem da palavra, estava ali, senti alegria no meu coração, deu um despertamento, veio a lembrança do Salmo 23, revelou aquela palavra. Então ele prega sem ter esse exemplo. Eu vou falar para a igreja, né? Ele prega, lê a mensagem da palavra, porque Deus revelou aquela mensagem, e dali vem uma exortação, vem uma palavra baseada naquela história bíblica, mais ou menos assim, as mensagens desse ministério. Né? É uma palavra revelada, é uma palavra que não foi preparada assim para se falar. Hoje à noite eu vou falar isso, vou falar que isso, aquilo outro, eu falar que aquilo outro assim. Então prepara um sermão, né? E tem pessoas que têm essa parte de falar uma mensagem sem estar preparada assim para falar, mas tem o domínio da palavra, e através da leitura ali, Deus vai dando inspiração e vai dando um ensino naquilo lá. Então a palavra é revelada, e às vezes nessa mensagem traz Deus coloca uma revelação no coração de falar uma coisa, dá uma palavra para alguém ali, né? De repente falou uma palavra a você que veio aqui com esse propósito, nessa mensagem Deus deu alegria no meu coração falar para você isso. Ali é um recado de Deus, é uma revelação. É uma parte, são cada ministério. Tem ministérios que já entendem que isso é só na leitura, no fato histórico, no texto, contexto, exegese. Irmão, cada ministério tem a sua. E tem ministério que... Então ele estava questionando e como funciona, o que é
é revelação e como ela funciona. Quem tem o Espírito Santo de Deus tem revelação, meu irmão. Quem tem o Espírito Santo de Deus, ele tem interpretação, ele tem discernimento, né? Então, se você quer saber o que é revelação, procura o Espírito Santo de Deus, ele vai te ensinar. Ele está com essa função. Aí, ele questiona, toda palavra pregada na igreja é revelada por Deus? Como identificar? Ele quer saber se a pessoa que está lá levando a mensagem, ou se o irmão lá que vai ser o preletor naquele ministério que tem preletor, né? Se o que ele está falando, se é de Deus ou não. Você vai sentir se aquilo está falando, se aquilo tem fundamentação bíblica, se aqueles conselhos são sadios, se aquilo é coisas que tem base bíblica. É fácil. Porque toda palavra lida, né? E que é lida e inspirada por Deus e exortada e pregada por Deus, é de Deus, irmão. Você tem que receber como recado de Deus, conselho na sua vida, né? Se por acaso alguém está falando, irmão, bem-aventurado o homem que se afasta do pecado, que tem alegria no Senhor, né? É assim por diante, e começa a exortar num sentido desse. Se você falar que é do homem, ele está falando para você sair do pecado, se você sair da imundície, se você não voltar à idolatria. Então é de Deus, é uma palavra um pouco mais de correção, disciplina, mas eu recebo como de Deus, né? O ensino, o conselho. Mas ele quer saber se a palavra é de Deus ou não que está pregando na igreja dele. Se o preletor está pregando, se é um recado de Deus ou não para a igreja. Aí ele fala assim, o que é selo do Espírito Santo? Ele questiona. A Bíblia está dizendo, né? Desde o momento que você crê no Evangelho, você teve o selo de propriedade. A palavra selo já está dizendo, selo do Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo. Então todo crente que crê no Evangelho tem o Espírito Santo. Então ele é selado com o Espírito Santo. Agora tem alguns ministérios, irmão, que ele costuma falar, selo do Espírito Santo, ele está falando em evidência de novas línguas. O irmão não tinha, ele começou a falar, o irmão foi selado com o Espírito Santo da promessa. Mas promessa do quê? De linguagem ali. Então, mas o selo do Espírito Santo todos têm que ter. O crente que não tem o Espírito Santo, ele não é crente. O Paulo mesmo falou, se você procurar na Bíblia, você vai saber isso aqui, não precisa você ficar perguntando essas coisas aqui. Você sabe que ele está perguntando aqui assim é por causa do comportamento com o Simão, busca de dom e busca o dom de línguas, né? E Paulo fala, né? Buscar os melhores dons, né? Você gosta de falar de buscar o dom, busca. O que é dons? O que é dons? Ele perguntou. Eu não sei o que é dom, não, irmão. Ele quer saber o que é dom, eu não sei também, não, né? Ah, meu Deus do céu. Deus, a Bíblia diz que Deus deu os dons aos homens também, né? Tem uma dispersão de dons naquele tempo, né? Dom disso, dom daquilo outro. Procura lá, mas dom, não sei se você vai descobrir. Quantos dons existem e quais são? Ele pergunta quantos dons existem. 7, 9, 7, está perguntando aqui quantos tem, né? Vai ler na Bíblia, você vai descobrir quantos dons tem. Qual é o amor de Deus? Qual será o amor de Deus, irmão? Qual é o amor de Deus? Eu realmente preciso buscar palavra para comprar, vender, viajar, ou fazer isso. Não estou desprezando o que Jesus disse, mas quando vier aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade. Irmão, tem ministério que ele procura uma guia, né? Ele tem dúvidas para fazer alguma coisa. Tem pessoas que têm dúvidas e buscam no culto ou alguma coisa que conforte para ele tirar aquela dúvida. Ali é uma coisa pessoal da pessoa. E tem ministério que foi ensinado a buscar a palavra para tudo. É isso que vamos dizer a verdade que ele está perguntando. Que tem irmão vai lá buscar a palavra para casamento, que eu também não concordo, né? Porque eu entendo assim, Deus já arrumou a Eva, já não deu certo, né? Quando eu creio assim, se você é cristão e você busca uma esposa para você, você tem que ver as qualidades daquela pessoa, se ela é uma boa companheira, se é uma pessoa de bom testemunho, se o marido, o seu futuro, né, esposo gosta de trabalhar, que vai ser né? Essas qualidades, nós temos que buscar as qualidades humanas da pessoa também.
Como irmão em Cristo, tudo bem, mas como pessoa humana tem que ter essas qualidades. Entendeu? Então ali eu entendo que é uma questão também de observação, né? Agora, alguns procuram, não, essa é a tua esposa, é a tua companheira, aí não dá certo o casamento, quem foi culpado? Ah, mas a palavra confirmou, você viu lá? Irmão, confirmou, mas vamos dizer que Deus confirmou, mas você fez de tudo para não dar certo. Se você também, como mulher, também fez de tudo para não dar certo. Porque relacionamento individual, o apóstolo Paulo fala assim: vós mulheres amai vosso marido como a Cristo, vós maridos amai como a Cristo, né? Vós mulheres, então tem vários ensinamentos. Então, ser um casal não é agradar a si, é agradar a companheira. E agradar a companheira é agradar o marido. E quando uma das pessoas não faz isso, as coisas não dão certo, né? E quem errou? Foi Deus? Não, a pessoa. Ah, mas Deus preparou. Mas você não honrou, você não pôs em prática os ensinos que a palavra está falando. É outro processo, mas você vai culpar a palavra. Porque alguns ministérios, né, falam que Deus, né? Aí fala assim: teria tantas outras pautas, ele fala, não é mais pesquisar. Mas sei que as vindosas questões acima já é o suficiente, eu acho que eu não entendi dele, né? E através disso ele diz que se libertou e hoje ele conhece o verdadeiro evangelho. Agora ele conhece a verdadeira palavra de Deus. E você, meu irmão? Você vê que é tudo aqui, problemas humanos, problemas que a própria pessoa humana pode resolver, né? Mas ele colocou o peso na igreja, em tudo, né? Então você, meu irmão, o que é seguir o verdadeiro evangelho? É você depender de tudo numa reunião cristã, porque o propósito da reunião cristã, ela foi feita para nós servir e adorar a Deus, né? Para nós glorificar a Deus. Mas fazemos das reuniões cristãs não com esse propósito, é sim para resolver os nossos problemas. Se você prestar atenção, algum ministério você usa lá um papelzinho ali, né? Oração para causa, enfermidade, viagem, aquilo outro. O cara chega, irmão, pode ser um pedido de oração? O que é, irmão? Irmão, enfermidade, viagem, aquele outro, tal. Então muitas pessoas já, devido à assistência espiritual, já chega lá com seus problemas, né? E pedindo para resolver. Então a maioria das pessoas, dificilmente alguém fala assim: eu vou buscar o reino do céu e o Senhor vai tomar providência da minha vida. Não, vim aqui só para louvar e glorificar a Deus. São poucas pessoas que fazem isso. Mas muitas pessoas estão atormentadas com problemas espirituais, então isso acontece. E às vezes a reunião cristã é mais para ajudar a pessoa do que a pessoa para glorificar a Deus. É isso que acontece. Então muitas das vezes a reunião cristã está sendo diversificada, né? Mas é melhor procurar a instituição, a reunião cristã para os seus problemas do que procurar aí fora, né? Se você tiver dúvida, se você tiver em depressão, se você tiver enfermo, se você tiver com problema, é melhor buscar na reunião cristã. O correto era você louvar e glorificar a Deus, mas se tem essa dificuldade, amém, né? Faça isso, não tem problema, né? Não existe reunião cristã perfeita, porque as pessoas que estão ali são pessoas imperfeitas. Nós somos aperfeiçoados pela palavra, pelo ensino de Cristo em nossa vida, né? Mas tem muitas coisas que estão aqui, a gente encontra na própria Bíblia Sagrada, né? Não podemos duvidar da salvação de de pessoas que estão num certo ministério. Eu não posso chegar aqui e falar: será que o ministério da Assembleia de Deus as pessoas vão ser salvas? Porque tem princípios básicos, né? Ele creu no Senhor Jesus, ele reconhece que é o Salvador, ele crê que o Messias voltará, ele crê na ressurreição, ele crê em vários processos. O que sou eu para questionar a salvação dele? Se a fé vem de ouvir a palavra de Deus, e se o irmão lá na Assembleia ouviu a palavra de Deus e creu, e ele confia que o Senhor vai ser o Salvador, amém, glória a Deus, quem sou eu para questionar? É individual dele, como é individual também de mim, no ministério que está, ou outro ministério que é neopentecostal também, é individual de cada um. Mas eu, por ficar procurando o verdadeiro evangelho em certos ministérios, você não vai encontrar, né? Porque você não está encontrando o verdadeiro evangelho, que é crer na pessoa do Senhor Jesus. Se você não crê no Cristo,
no Salvador, você nunca vai encontrar o verdadeiro Evangelho. Porque o verdadeiro Evangelho vem dos ensinos de Jesus. Vem de crer no Salvador e obedecer, ter uma vida transformada, uma vida em Cristo, né? Sempre vamos encontrar algum obstáculo em qualquer ministério, irmão, em qualquer liturgia que você não vai se agradar, você achar que tem que ser diferente, você vai achar que a oração deve ser diferente, você achar que o testemunho deve ser diferente, e o outro vai achar totalmente diferente de você. Não há vamos dizer assim, unanimidade, tem que ser assim, porque o verdadeiro evangelho é dessa maneira. Não. O verdadeiro evangelho, ele fala de Jesus, fala do amor de Deus, fala da misericórdia de Deus e fala do ensino de Deus. Da palavra, fala da salvação, fala de vida eterna, fala do Espírito Santo, fala de tudo. Esse é o verdadeiro evangelho. Esse é um desabafo cristão com os irmãos aqui sobre essa carta de um irmão. Eu espero que sirva para todos, sirva para mim, sirva para você. Que Deus abençoe a todos e fica todos na santa paz de Deus.